Olá, pessoal, tudo bom? E quem fala é a professora Natália. E na aula de hoje nós iremos resolver alguns exercícios da apostila 2, unidade 3, que fala sobre ligações químicas. Esses exercícios são da seção Para Casa, página 327. Então vamos pegar a nossa apostila e começar. Questão número 1. Dois elementos químicos, A e B, apresentam números atômicos iguais a 13 e 14, respectivamente. Ao reagirem entre si, eles formam um composto iônico do tipo... Então, vamos lá. A gente poderia fazer esse exercício de duas maneiras. Tendo uma tabela periódica na mão, a gente localizaria cada um desses elementos de número atômico 3 e 16. Veríamos quantos elétrons eles têm na última camada para fazer nessa questão. Mas como nós não temos nessa questão aqui uma tabela periódica, a gente vai aprender do outro jeito também, para a gente não ficar sempre dependente da tabela periódica. Então, vou pegar aqui o meu composto A, de número atômico 13, e eu vou fazer a distribuição eletrônica dele. Vamos lá, ó, do jeito que vocês aprenderam. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Distribuição eletrônica para 13 elétrons. Vou passar aqui para camadas. Camada K, que é a minha primeira camada, tem 2 elétrons. Camada L é a minha segunda camada, né? O que tem 2 na frente. Então, temos 8 elétrons. E a camada M, terceira camada, que tem o 3 na frente, tem 3 elétrons. Então, sabemos que A tem 3 elétrons na última camada. Vou botar aqui A e seus 3 elétrons, ok? Vou fazer agora a distribuição eletrônica para B, que tem 16 elétrons, certo? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, a camada K, primeira camada, tem 2 elétrons. Camada L, segunda camada, tem 8 elétrons. E a camada M, terceira camada, tem 6 elétrons. Ok? Então, vou botar aqui B e os seus 6 elétrons. A gente sabe que quando um átomo faz uma ligação química, o objetivo dele é ficar igual a um gás nobre, com 8 elétrons na última camada, certo? Então, vamos olhar aqui para a distribuição eletrônica de A, ó. Se ele perder esses 3 elétrons, essa vai ser a distribuição, a última camada dele, com 8 elétrons. Então, A vai querer perder os 3 elétrons. E B é mais fácil para ele ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons nessa camada do que perder os 6. Então, B vai querer ganhar 2 elétrons. Então, A quer perder 3 e B quer ganhar 2. Então, ó, esse primeiro elétron aqui vai ser doado para B, esse segundo também. Então, B já está satisfeito com 8 elétrons. Mas A ainda precisa doar 1. Então, o que eu vou fazer? Outro elementozinho B aqui, certo? Vou pegar outro elemento que também precisa de 2 elétrons, né? Então, A doou 1. Só que B ainda precisa de mais 1, né? Então, vou pegar aqui, ó, outro elemento A com seus 3 elétrons e vou doar aqui para B. Então, agora, esse B aqui também está satisfeito com seus 8 elétrons, mas A ainda precisa doar esses 2, né? Então, eu vou pegar mais um elemento B aqui, que precisa de 2 elétrons, e vou doar esses 2 elétrons, certo? Então, a minha fórmula é A2B3. Precisei de 2 elementos do tipo A e 3 elementos do tipo B. Então, A2B3, alternativa D, ok? Uma outra maneira que a gente teria de fazer isso, que é um macete que vai deixar mais rápido, é o seguinte: nós vamos precisar ainda da distribuição eletrônica, certo? Então, olha só, o elemento A, ele tem 3 elétrons na última camada. E a gente sabe que para ele precisa doar esses 3 elétrons, né? Quando ele perde 3 elétrons, perde 3 cargas negativas, ele vai virar o íon mais 3, ok? O elemento B,
ele tem 6 elétrons na última camada, a gente sabe que ele precisa ganhar 2 para completar 8, né? Se ele ganha 2 elétrons, ele vai ficar com a carga menos 2, ganhou 2 cargas negativas. O que eu vou fazer agora? Sem pensar nos sinais, eu vou inverter, ó, eu vou cruzar esses números aqui, ó. Vou trazer o 2 para cá para baixo e o 3 para o outro lado. A2, B3. E vou chegar na mesma fórmula, certo? Então, isso aqui é um outro macetezinho para vocês saberem a fórmula. Algumas vezes, eles podem pedir só a fórmula, vocês podem usar direto esse macete, ou podem pedir a estrutura eletrônica, mostrando a doação de elétrons. Então, vocês podem fazer essa aqui para chegar nessa aqui depois sem ter erros, ok? Questão 2. Considere uma ligação química entre os compostos A e B, de número atômico 9 e 12, respectivamente, e assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez, vamos fazer a distribuição eletrônica. Primeiro para A, né? Número atômico 9. Vamos ter, ó, 1s2, 2s2, 2p5. E passando para camadas, K igual a 2, L igual a 7. Vamos ver para B agora, de número atômico 12, certo? Aqui nós temos, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, completando 12 elétrons. Passando para camadas, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2, ok? Então, vamos olhar as alternativas. O elemento B é muito eletronegativo. O elemento B, né, a gente viu aqui, ó, que ele termina em S2. Tem 2 elétrons na última camada. E quem termina aqui em S2, com 2 elétrons na última camada, a gente sabe que ele pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela periódica, né? E esses grupos, olha, são metais. A gente sabe que os metais, eles não são eletronegativos. Eles são eletropositivos, certo? Então, a letra A está falsa. Aqui, a gente teria o elemento A, ele termina em P5, né? Tem 7 elétrons na última camada. Eles seriam do grupo dos halogênios. Os halogênios, sim, são bastante eletronegativos, certo? B. A ligação entre eles produzirá um composto B2A. Vamos utilizar a técnica que a gente aprendeu agora, ó. B é metal, né? A é um halogênio, então a gente sabe que o B sempre tem que vir antes do A, né? Vamos à técnica utilizando as cargas. Ó, o elemento B tem 2 elétrons na última camada. Então, é mais fácil para ele perder esses 2 elétrons e ficar com a última camada com 8 elétrons. Então, se ele perde 2 elétrons, a carga dele vai virar mais 2. O elemento A, que é um halogênio, ó, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, para 8 só falta 1. Ele vai querer ganhar 1 elétron, né? A carga menos 1. Então, a gente vai cruzar esses números aqui e a gente vai ter, ó, B1, que a gente não precisa colocar, e A2. Essa é a minha fórmula, BA2 e não B2A, ok? C. O último elétron do composto A tem configuração 3s2. A gente viu que não, né? O elemento A é o 2p5. B, que é 3s2. D. O composto B é um halogênio. Não, é um metal alcalino terroso. Composto A, que é um halogênio que tem 7 elétrons na última camada. E por último, a ligação entre eles será do tipo iônica. Essa é a nossa afirmativa correta. Por quê? Sempre que nós tivermos um metal mais ametal, né? Nosso metal aqui formando um cátion e o nosso ametal formando um ânion. O que quer dizer isso? Ó, carga positiva e carga negativa. Estamos formando 2 íons, um de carga positiva e um de carga negativa. Então, sempre que isso acontecer, nós temos uma ligação iônica. Então, é a nossa afirmativa verdadeira. 3. Um aluno quer escrever a fórmula do composto binário, que se forma entre o magnésio e o fósforo.
Para prever a fórmula, ele seguiu algumas orientações. Assinale a alternativa em que ocorre erro conceitual na orientação. Letra A. O magnésio está no grupo 2A e forma íons com carga 2+. Sim, todos os elementos do grupo 2 possuem 2 elétrons na última camada, certo? Então, eles vão doar esses 2 elétrons da camada de valência e vão ficar com carga +2. Então, essa é verdadeira. C. O fósforo está no grupo 15 e forma ânions de carga +3. Então, se o fósforo está no grupo 15, todo mundo do grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para chegar a 8 elétrons, eles vão precisar de ganhar 3 elétrons. Então, estão ganhando 3 cargas negativas, né? Então, vão ficar com carga -3. Então, essa afirmativa também está correta. C. Como os compostos são eletricamente neutros, os íons devem se combinar, de modo que as cargas se neutralizem. Sim, essa afirmativa também está correta, certo? Os íons sempre se combinam para neutralizar as suas cargas. Então, o Cátio vai doar 2 elétrons, né? Carga +2, né? O somatório das cargas com os ânions também tem que ser -2 para o somatório dar 0, certo? Então, letra D. São necessários 2 íons de magnésio para produzir carga +6 e 3 de fósforo para produzir carga -6. Então, olha só, aqui provavelmente ele já errou, né? Aqui seria uma carguinha 3-, como a gente viu, né? Mas se a gente tem 2 íons magnésio, né? A carga desses 2 íons, +2. Cada magnésio tem carga +2. Os dois juntos teria carga +4 e não +6, certo? E o fósforo, se eu tiver 3 fósforos, cada um tem carga -3. Os 3 fósforos juntos teria carga -9. Então, esse somatório aqui não daria 0, né? Então, essa aqui é a nossa alternativa errada, ok? Questão número 4. Em uma substância iônica, o número de elétrons cedidos e recebidos deve ser o mesmo. Assim, em uma fórmula do óxido de alumínio, esse número de elétrons é igual a... Então, ele deu aqui, ó, alumínio, que está no grupo 13, ou 3A, e o oxigênio, grupo 16, ou 6A. Então, sabemos, ó, que o alumínio, se ele está no grupo 13, ele tem 3 elétrons, né? Se ele tem 3 elétrons, ele vai querer perder esses 3 elétrons e vai ficar com carga +3. O oxigênio está no grupo 16, então tem 6 elétrons no total, né? Se ele tem 6 elétrons na última camada, né? Não no total, na última camada, ele vai precisar ganhar 2 elétrons, né? Para completar 8, então vai ficar com carga -2. Se a gente cruzar aqui, ó, a gente teria a fórmula L2O3, certo? Ó, cruzei aqui. Qual é a nossa pergunta? Assim, em uma fórmula de óxido de alumínio, o número de elétrons será igual? Quantos elétrons foram doados e quantos foram recebidos? Ó, tenho 2 alumínios aqui. Se cada um tá com carga +3, juntos, né, a carga dos 2 vai ser +6. Então, quer dizer que eles 2 juntos estão perdendo 6 elétrons. E o oxigênio? Cada um tem carga -2, então quer dizer que cada um ganha 2 elétrons. Se eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes -2, -6, né? Que vai ser a carga aqui de todos os oxigênios. Eles vão estar recebendo 6 elétrons. Então, ó, nossa resposta aqui, letra E. Questão número 5. O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O constituinte principal é o cloreto de sódio, presente numa proporção acima de 99%. Tem-se também o iodeto de potássio, responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais. Sabendo que sódio e potássio apresentam um elétron na última camada e iodo e cloro apresentam 7 elétrons na última camada, assinale
respectivamente. Assinale a alternativa que representa corretamente as fórmulas do cloreto de sódio e do ioreto de potássio. Então, temos aqui, ó, cloreto de sódio, sódio com um elétron na última camada, cloro que tem 7 elétrons na última camada, certo? Então, o sódio vai precisar doar esse 1 elétron e o cloro também precisa somente de 1 elétron, porque ele já tem 7. Então, para completar 8, ele vai precisar ganhar 1 elétron. Então, eu só vou precisar de um átomo de sódio, doando seu um elétron da última camada, e um átomo de cloro para receber esse elétron. Então, a minha fórmula vai ser NaCl. Para o potássio, para o cloreto de potássio, o que nós temos? Para o iodeto de potássio. Potássio, ele também diz que tem 1 elétron na última camada, e ele também diz que o iodo tem 7 elétrons na última camada. Então, o potássio, ele vai querer doar esse elétron. E o iodo, que tem 7 elétrons, também precisa receber só 1 para completar 8, certo? Então, o potássio doou o único elétron dele, o iodo aceitou esse elétron, né? Opa! Então, né, nós só precisamos de um átomo de potássio, um átomo de iodo, para formar o ioreto de potássio. Então, nossa alternativa aqui, letra A. Questão número 6. A figura a seguir representa o átomo de um elemento químico, de acordo com o modelo de Bohr. Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é. Então, nós temos aqui, ó, esse elemento químico, que na camada K ele tem, ó, 1, 2 elétrons, né? Na camada L, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons. E na terceira camada M, ele tem 2 elétrons, certo? Então, esse elemento, ele precisa doar esses 2 elétrons para ficar com a última camada, né, de 8 elétrons, assim como um gás nobre, né? O que ele quer saber? Ó, esse elemento aí, representado na figura, deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento. Um único átomo. Ou seja, se ele tem, para ele ficar estável, se ele vai fazer a ligação com um único átomo, esse átomo ele precisa receber 2 elétrons. Então, nós temos que olhar aqui dentre as opções qual elemento químico que precisa receber 2 elétrons. O carbono, se olharmos na tabela periódica, ele está no grupo 14. Então, ele precisa, se ele tem 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 4 elétrons. O flúor, na tabela periódica, está no grupo 17. Então, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 1 elétron. O fósforo está no grupo 15, significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 3 elétrons. E o enxofre está no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, precisa de 2 elétrons. Então, dentre as nossas alternativas, o único elemento que precisa ganhar esses 2 elétrons que vai ser cedido por esse átomo é o enxofre. Então, essa é a nossa resposta. Questão número 7. Para essa questão, seria bom vocês terem em mãos uma tabela periódica. Tem uma tabela periódica na página 300 do livro de vocês. E vocês também receberam uma tabela periódica no início do ano, né? Então, vocês podem pegar ela também. Enquanto vocês pegam a tabela periódica, eu já vou avisar para vocês que tem um errinho nesse gabarito, tá? Mas a gente vai resolver essa questão assim mesmo e vamos ver qual é esse errinho, ok? Então, agora que vocês estão com a tabela periódica em mãos, né? Vocês vão ver esse primeiro elemento químico aí, que é o Na, o sódio. Vocês vão ver que ele está no grupo 1. E todos os elementos do grupo 1 têm 1 elétron na última camada. O sódio aqui está sendo representado com 6 elétrons. Então, ele está errado, né? Magnésio. Magnésio, ele está no segundo grupo da tabela periódica, segunda coluna. Todos os elementos do segundo grupo têm 2 elétrons, então o magnésio está correto, certo? Flúor. O flúor está lá no grupo dos halogênios, o grupo 17, penúltimo grupo da tabela.
todos os elementos do grupo 17 têm 7 elétrons na última camada. Aí ele está sendo representado com 1 elétron, então está errado. Nitrogênio. Nitrogênio é o primeiro elemento do seu grupo 15. E os elementos do grupo 15 têm 5 elétrons na última camada. Aí ele está sendo representado com 6 elétrons, então está errado, certo? Carbono está no grupo 14. Os elementos do grupo 14 têm 4 elétrons na última camada. Ele também está sendo representado com 6 elétrons. Então, ele também está errado, ok? E por último, xenônio. Xenônio está no grupo 18, o último grupo da tabela periódica. O grupo dos gases nobres. Os elementos aí, eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, o primeiro elemento que tem 2, né? Mas todos os outros têm 8 elétrons, né? Então, aqui, como ele também foi representado com 8 elétrons, está correto, ok? Então, nossas alternativas aí, né? A gente só tem correto o 2 e o 6, né? A gente não tem essa alternativa. No gabarito da apostila, eles estavam considerando também aqui o nitrogênio como correto. Talvez eles tenham colocado um elétronzinho sem querer a mais. Mas do jeito que tá aí, ó, os corretos seriam só o 2 e o 6, certo? Então seria aí, ó, a letra F, tá? Vamos fazer uma nova alternativa. Questão número 8. Vamos ler o texto. Nos motores de combustão interna, o sulfeto de hidrogênio presente em combustíveis é convertido no poluente atmosférico óxido de enxofre 4, como mostra sua equação de combustão abaixo. O sulfeto de hidrogênio é extraído dos combustíveis por um solvente que possui baixa polaridade molecular e natureza ácido-básica oposta à sua. As fórmulas eletrônicas do sulfeto de hidrogênio e do óxido de enxofre 4 são, respectivamente, então vamos lá, ó, sulfeto de hidrogênio, o H2S, né? Então, nós sabemos que temos 2 hidrogênios e um enxofre. Olhando lá na nossa tabela periódica, o enxofre está no grupo 16. Então, ele possui na sua última camada 6 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O hidrogênio, que está lá no grupo 1, né? Tem 1 elétron na sua última camada, ok? O hidrogênio ele vai querer ficar igual ao gás nobre hélio, com 2 elétrons na última camada. Então, ele precisa fazer uma ligação. E o enxofre, ele precisa completar 8, né? Então, faltando 2 elétrons. Então, o que aconteceria? O enxofre faria uma ligação com cada hidrogênio. Assim, o enxofre completa, né, os seus 8 elétrons e o hidrogênio, cada hidrogênio completa 2 elétrons. A gente também pode representar assim, ó. Vou representar aqui, ó, o átomo de enxofre, o átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Esses 2 elétrons que pertencem à ligação, ó, eles fazem parte das 2 nuvens eletrônicas. Esses 2 elétrons aqui também, né, fazem parte das 2 nuvens eletrônicas, do hidrogênio e do enxofre. E temos ainda sobrando, né, esses outros pares de elétrons, certo? Então, a gente já pode eliminar aqui, ó, a letra A e podemos eliminar também a letra C, né? Que não estão mostrando esses outros pares de elétrons aqui do enxofre, ok? Agora, o SO2, né? SO2. Vou botar aqui, ó, o enxofre tem 6 elétrons, ok? O oxigênio também tem 6 elétrons. Então, cada um, se eles têm 6 elétrons, eles precisam de mais 2 para completar o octeto, certo? O que vai acontecer? Ó? Esse primeiro oxigênio aqui, ele vai fazer 2 ligações aqui com enxofre, né? Sendo assim, cada um já está com os 8 elétrons completos, né? Na última camada. Então, aqui nós temos ligações covalentes comuns, certo? Só que esse último oxigênio aqui, ele não está com seu octeto completo. Então, nesse momento, vai ocorrer uma ligação coordenada. O que é uma ligação coordenada? É uma ligação em que o par de elétrons, ele vai vir de um único átomo para ser compartilhado aqui com o oxigênio, certo?
Então, o que nós teremos? Ó, vou redesenhar assim, ó. 1, 2, minha nuvem eletrônica aqui, né? Eu tenho aqui 4 elétrons sendo compartilhados aqui, né? Vou botar 1, 2, 3, 4. Esses 4 elétrons fazem parte das 2 nuvens eletrônicas. Temos os elétrons aqui que sobraram, certo? E esses 2 elétrons aqui vão estar fazendo parte das 2 nuvens eletrônicas aqui também com o oxigênio. Os 6 elétrons do oxigênio vão ficar aqui do lado de fora, né? Então, temos 4 elétrons sendo compartilhados aqui e 2 elétrons que vêm do enxofre sendo compartilhados aqui. Se nós olharmos, ó, essa carinha aqui que nós temos, ok? Então, nossa alternativa correta é a letra B. E vamos para a nossa última questão de hoje. As estruturas representadas a seguir para as moléculas H2O, HCOH, NH3, CO2 e C2H4 estão corretas quanto às ligações, exceto, então vamos lá, ó, H2O, vamos fazer cada uma, tá? O oxigênio, ele tá no grupo 6, né? Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Hidrogênio está no grupo 1. Então, o hidrogênio vai precisar fazer uma ligação e o oxigênio precisa de 2 ligações para completar 8 elétrons, já que ele tem 6, certo? Então, tá aqui, ó, nossa representação tá correta. O oxigênio fazendo 2 ligações, uma com cada hidrogênio. Letra B. Na letra B, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, porque ele está no grupo 14. Então, ele precisa fazer 4 ligações. Hidrogênio, nós já vimos que precisa fazer uma ligação, né? E o oxigênio, que está no grupo 16, tem 6 elétrons, precisa fazer 2 ligações para completar 8. Então, temos aqui, ó, o oxigênio fazendo 2 ligações, o hidrogênio fazendo 1 e o carbono fazendo as 4 que ele precisava. Então, a B também está correta, ok? Letra C. Nitrogênio está no grupo 5, né? Então, ele tem 5 elétrons, ok? Para completar 8, ele precisa fazer 3 ligações. E o hidrogênio precisa de uma ligação, né? Então, nitrogênio precisa de 3, que vai fazer uma com cada nitrogênio, vai fazer uma com cada hidrogênio, né? Fazendo 3 ligações, está correto. Para a letra D, o carbono, né? Grupo 14, 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações para completar 8. E o oxigênio, grupo 16, tem 6 elétrons, precisa fazer 2 ligações para completar 8. Então, o carbono vai fazer 2 com esse oxigênio, mais 2 com esse oxigênio, certo? Então, carbono fazendo 4, oxigênio fazendo 2, está correto, ok? E na nossa última aqui, ó, o carbono, a gente falou que ele está no grupo 4, lembra? Se ele está no grupo 4, ele precisa fazer o quê? 4 ligações para completar 8, né? E o hidrogênio precisa fazer uma ligação para completar 2. Então, ó, cada hidrogênio aqui vai fazer uma ligação. Então, se a gente olhar, ó, cada carbono está fazendo 2 ligações. Como eles precisam de 4, entre eles devem ser feitas 2 ligações também para completar 4, né? Aqui a gente viu, ó, cada carbono fazendo, ó, 1, 2, 3. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3. O certo, então, né, para eles fazerem 4, seria aqui, ó, uma ligação dupla, certo? Aqui seria o correto. Então, a nossa alternativa falsa, né, a errada, é a letra E, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.